Quem foi o Padre Antônio? O Padre Antônio, né, o nome dele completo era Antônio Henricus Maria Grittens, ou Padre da Bicicleta, porque ele era holandês, então, como todo bom holandês, ele também amava andar de bicicleta. O Padre Antônio era espiritano. Os espiritanos são uma congregação que foi fundada na França por Cláudio Francisco em 1703, e eles tinham alguns carismas, entre eles a opção preferencial pelos pobres, a preocupação, claro, da divulgação do Evangelho, também preocupados com a questão da justiça social e da paz, que é um tema que eu acho que é bem atual, e a questão do ecumenismo. Essas eram as bases da Congregação dos Espíritos Santos, a qual o Padre Antônio fazia parte. Ele era uma pessoa muito bem-humorada, ele tinha um humor muito refinado, inclusive em tudo que ele falava e que ele escrevia. Interessante dizer que ele era averso à tecnologia, né, num mundo altamente tecnológico. Então ele adorava, escrevia tudo à mão mesmo. Ele escrevia cartas nos aniversários, tinha uma memória privilegiada e visitava as pessoas todas. Ele tinha esse cuidado. Mas eu gostaria de destacar também a simplicidade do Padre Antônio, porque isso está dentro também do carisma da congregação, mas também faz parte da personalidade dele. Uma pessoa muito simples que queria estar ao lado de todos. E um outro aspecto muito importante era o respeito que ele tinha com a cultura popular e a espiritualidade de todos, porque ele acreditava que isso fortalece a individualidade coletiva de todos nós, nos faz perceber e que nós precisamos uns dos outros. Já havia uma preocupação enorme da Ceilândia com relação às carências que nós tínhamos de coisas básicas como água, luz. Tinham todas essas carências e isso refletia dentro da igreja. Porque era uma época que a gente tinha poucos espaços, né? Vivíamos na ditadura, não tinha espaço para conversar sobre os problemas. E o Padre Antônio era muito sensível a isso. Então a igreja, enquanto instituição, enquanto templo, servia de local das pessoas se reunirem para falar dos seus problemas, para falar da sua vida, para falar das suas carências. A partir daí, nasceram alguns movimentos que tinham o total apoio do Padre Antônio e da paróquia. Ainda na década de 70, nasceu a Associação dos Incansáveis Moradores de Ceilândia. E também, logo em seguida, também começou um grupo feito junto com a Ação Cristã Progente, que era da Igreja Presbiteriana, porque o Padre Antônio tinha essa preocupação ecumênica, né? Sim. Então, ele convivia bem com a Igreja Anglicana aqui da Ceilândia, a Assembleia de Deus, e a Igreja Presbiteriana, na figura do pastor João Miller, teve uma participação muito importante nos movimentos populares também. Então, eles tinham uma parceria nisso, né? Sim. Muito grande. E a questão dos inquilinos também, que a igreja abria as portas para as reuniões, para o povo se juntar para lutar pelos seus direitos. E outra participação que nós tivemos, que foi bastante importante, principalmente para os jovens, era o Cineclube. Cineclube Pé no Chão. Todos esses trabalhos eram uma parceria junto com a Progente. E o Cineclube Pé no Chão era a oportunidade que a gente tinha de passar filmes. Aqui não tinha cinema, então a gente tinha projeções, tinha um grupo de jornalistas que também nos ajudavam nessa questão do cinema. E eu acho que é interessante também falar da nossa formação enquanto grupos de jovens. E o Padre Antônio se preocupava muito com isso. Indicava livros, nos instigávamos à leitura, fazer um curso superior. Quem teve a oportunidade, enquanto jovem, de conhecer o Padre Antônio, teve uma oportunidade enorme de se tornar uma pessoa crítica, uma pessoa que interagia com sua comunidade.